Hoje eu quero falar sobre um tema que nunca foi tão necessário nós sabermos viver nesse tema ou trabalhar sobre esse tema, como tem sido nesses dias e será necessário nos próximos dias, próximos anos. Eu quero falar sobre o sobrenatural, sobre viver o sobrenatural. Tem um versículo que eu vou ler, embora o contexto todo possa dizer isso, mas eu quero, dentro desse versículo, João 14, 12, ele vai resumir de uma forma tremenda. Se você prestar atenção, as letras vão saltar, quando você estiver lendo, vão saltar e vão te encher de luz e de conhecimento sobre o que Jesus está dizendo aqui. No capítulo 14, ele vem falando que ele é o único caminho. Pastor, aí isso é desnecessário dizer. Talvez para você, mas para muita gente acha que Jesus é um dos caminhos. E para alguns crentes que não dizem que Jesus é um caminho, às vezes atuam como se Jesus fosse um caminho, e não o caminho. E ele vem ensinando e vem preparando os discípulos. Como se ele estivesse dizendo assim: vocês estão vendo coisas sobrenaturais, vocês estão se admirando todo o tempo, mas vai chegar um momento que vocês vão continuar fazendo isso, porque eu vou para o Pai. E quando ele diz no versículo 12, o que ele diz, talvez passe batido para muita gente, mas é importante que nós saibamos da responsabilidade sobre isso que ele deixa sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, como seus seguidores. Em verdade vos asseguro, João 14, 12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Meu Deus do céu. E outras maiores, outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco nessa manhã poderosa. Nós não queremos sair daqui, Senhor, vazios, distraídos. Por isso, Senhor, ajuda-nos a não nos distrairmos com qualquer coisa aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu vos asseguro, ele não está dizendo que ele acha, mas ele assegura que aquele que crê em mim, diz ele, fará as mesmas obras que eu faço. E outras maiores fará. Primeiro nós temos que entender o que é crer em mim. Ele não está dizendo aquele que acredita em mim. Não. O crer aqui, no Novo Testamento, a tradução, o contexto, o significado desse crer em mim é aquele que tem participação de vida comigo, aquele que aderiu a mim. Então não é aquele que acredita, mas aquele que vive comigo, aquele que vive a minha vida, ele ainda não disse, ele vai dizer lá, o apóstolo Paulo vai falar, e outras oportunidades nós temos, aquele que morreu e ressuscitou comigo. Ele ainda não morreu. É o contexto do que estava acontecendo e iria acontecer. Primeira coisa que nós temos que entender isso. E segundo, nós temos que entender o que é sobrenatural. Sobrenatural, se você for procurar no dicionário, simplistamente falando, é aquilo que não é natural. Mas não é que é artificial.
Tem coisas que não são naturais, mas são artificiais. É além do natural, é aquilo que você não consegue fazer naturalmente. É sobrenatural, é aquilo que te surpreende, é aquilo que está fora do seu controle. É aquilo que não necessita da sua participação natural. Tudo aquilo que você pode fazer naturalmente não é sobrenatural. Então, é importante isso. Segundo, você precisa lembrar, nós precisamos lembrar, que quando nós assumimos essa nova caminhada em nossa vida, e andar e seguir a Jesus, se Ele está dizendo que eu vou fazer igual a Ele, mais que Ele e tal, não no sentido de competição. Jesus fez, mas eu fiz mais. Não, mas Ele está dizendo, você precisa começar a se acostumar a ver coisas que estão fora do seu controle e entender que o Espírito Santo te dá esse controle. Irmãos, isso é muito importante para a vida da igreja. Por que eu estou dizendo e batendo nessa tecla, antes de falar aqui do esboço? Porque nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão ensinando a você conseguir fazer as coisas por si só. Você tem capacidade, você pode. Eu venço, eu consigo, eu desenvolvo a mente, tenho técnicas para... As técnicas são jogadas no lixo quando você está diante de uma situação que você não sabe e não pode resolver. Aí você começa a entender um monte de coisa que a Bíblia diz, para que você preste atenção nisso, que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias, faz as que não são para confundir as que são. Então, o viver sobrenatural, eu diria, que é a vida comum do crente. Como é que é seu dia? Meu dia precisa ser sobrenatural. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que todos os dias você tem que ter uma coisa sobrenatural, mas por que não? E tem o sobrenatural totalmente absurdo que você, uau, o navio virou um avião, isso é um negócio de doido, né? E tem o sobrenatural, que é além da sua força, mas é sobrenatural. Que você diz assim, caramba, eu não contava, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Aí vem uma pergunta, você está disposto a pagar esse preço? A viver o sobrenatural? Porque se nós pensarmos, uma das resistências mais comuns para que nós não aceitemos viver o sobrenatural, uma delas é porque ou temos medo de experimentar algo novo, ou gostamos muito de viver na mediocridade, a média. O que precisa mudar para que eu seja e experimente sobrenatural? E repito, irmãos, não é uma vez ou outra. Irmãos, em 1972, eu vivi uma coisa sobrenatural. E você não tem mais coisas sobrenaturais para falar. Embora você talvez tenha e não saiba que é sobrenatural. A primeira coisa, o sobrenatural precisa começar com fé. Lógico. Precisa começar com fé. Em Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6, fala sobre isso. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Eu estou esperando e já tenho certeza. E é convicção de fatos que eu não vi. Isso é sobrenatural. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu sou um crente em Jesus e sirvo e vivo não agradando a Deus, eu não deveria ser crente. O sobrenatural não depende de recursos
mas de fé genuína. O sobrenatural só acontece quando você usa a fé. Ou quando você reconheça que aquilo só foi Deus. Então, pela fé, porque você não viu Deus fazer. Deus não está aqui pessoalmente ao seu lado. Você não estava como as pessoas viam Jesus. E os discípulos muitas vezes ficavam: que é isso? Quem é esse? Uau! Que até o vento e o mar, as águas, ele manda e elas lhe obedecem. Que é isso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero ver. Veja. Viu? Uau! Então, por isso que Jesus está falando com eles. Vocês vão se acostumar, porque vocês precisam viver isso. Vai chegar um momento em que vocês não serão regidos pelas ordens naturais, e muitos somos. Meu irmão, você vai pegar um ônibus, a ordem natural é você ficar no ponto do ônibus, não para, se bem que tem gente que para fora do ônibus, o motorista, dá um jeitinho aí, mas isso aí está fora da pregação. Você tem regras. Uma vez eu fui pegar um Uber lá no centro do Rio, eu não sabia que ele só parava ali no Largo do Passo, ali na 1º de março. E eu estou esperando, o cara disse: estou aqui te esperando. Eu falei: também estou aqui te esperando. E ele não apareceu, e eu não fui. Aí eu chamei o segundo, ele: já estou aqui. Eu falei: eu também estou aqui. E eu discutindo com o camarada. Aí alguém falou assim: olha, ele não para aqui não, ele só para lá. A regra é essa. Aí eu fui para lá. O terceiro parou para mim. Depois eu paguei uma multa porque eu cancelei 2 que eu não sabia. Tem regras. Mas há coisas que não são regidas por regras. Sem fé nós não agradamos a Deus e muito menos experimentaremos o extraordinário. Pense nisso. Você precisa desenvolver a sua fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. E para desenvolver a nossa fé, nós temos que estar diante de situações difíceis. Ninguém desenvolve fé em situações normais. Eu tenho fé, irmãos, que esse irmão está sentado ali no banco. Tenho fé. Como eu tenho fé? Eu estou vendo. Eu tenho fé que o relógio está rodando, 26, 27, 28. Eu não tenho fé, está ali. Então nós precisamos deixar de viver o natural quando se fala das coisas de Deus. É com fé. Então, o sobrenatural começa com fé. Pastor, o senhor pode dar uma dica aí para a gente, como é que a gente pode fazer isso? Peça a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem dele. Você não compra fé, mas você exercita a sua fé. Todas as vezes que você tiver uma dificuldade, ainda que seja, comece pelas coisas pequenas. Não uma questão que é absurda, que você talvez nem consiga pedir, quanto mais crer que vai acontecer. Mas comece com coisas pequenas. Não, eu tenho fé, eu vou... Por exemplo, existem algumas situações que você não consegue resolver e que são fáceis, às vezes na conversa, a pessoa não te ouve. Ora, Senhor, fala com essa pessoa. Ela diz que ninguém muda ela. Muda essa pessoa. Porque não é possível, Senhor. Está todo mundo sendo contaminado pelas coisas erradas. A fé é o princípio do sobrenatural. Segunda coisa, você precisa, para escolher viver sobrenaturalmente, você precisa estar determinado a mudar a sua maneira de viver. Em Efésios 4, 23, diz: ser renovado
no vosso modo de raciocinar. E o sobrenatural também se manifesta, a primeira coisa é a fé. A segunda coisa, obediência. Como é que você vai falar com Deus sobre uma coisa que você precisa e Deus falou, você faça isso? Não, isso é um absurdo. Por que eu vou fazer isso? Isso é o sobrenatural. Existe algo sobrenatural que eu já usei muitas vezes na minha vida, tenho aconselhado, já usei para irmãos que estão aqui sentados, estou vendo pessoas aqui que recentemente eu já aconselhei. É sobrenatural. É quando nós temos uma mágoa de alguém, ou alguém tem uma mágoa da gente, e a gente não consegue perdoar. E a gente não tem liberdade, porque já tentamos alguma vez falar com a pessoa e fomos rechaçados. Você ora a Deus e diz assim, Senhor, age sobrenaturalmente. Já orientei muitas pessoas. Vai lá, chega perto da pessoa e diz assim, eu te amo em nome de Jesus, eu te perdoo, de acordo com... pastor, isso eu já fiz. Eu falei, imagino. Não deu certo, não. Então faça sobrenaturalmente. E não são poucas as situações em que a pessoa diz, pastor, quando eu fui chegando, fui abrir a boca, a pessoa já veio dizendo, antes de você falar nada, quero te dar um abraço, quero te pedir perdão. Isso é sobrenatural. Porque não foi você que falou, foi o Espírito Santo. E você viu acontecer. A obediência, então, ela ativa milagres. Pedro, quando estava no barco, é uma das situações, tem outras, Pedro estava no barco e ele disse assim, não é possível, andando eu nunca vi. Isso é muito importante a gente entender, que Pedro não estava no asfalto e soube que estava na água, Pedro não era caminhoneiro, Pedro era pescador, ele vivia no mar. Ele sabia o peso da água, ele sabia a densidade da água, ele sabia se a água, como é que boiava, como é que não boiava, ele sabia disso tudo. E quando ele viu uma coisa sobrenatural. Quer ver outra coisa sobrenatural? Moisés, 40 anos no deserto, ele conhecia tudo quanto é tipo de planta. Quando ele olhou, diz a Bíblia que ele viu um negócio, mas aquilo ali eu nunca vi. Mas eu sei que era uma sarça. Uma sarça igual aquela eu não vi, não. E foi chegando para perto. Não, igual a essa eu não vi. Eu estou aqui há 40 anos, eu nunca vi. Mas quando ele chegou perto, a sarça fala com ele, não a sarça, né? Quem estava lá. A sarça fala com ele. Tira as sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Ou seja, aplique-se. E Pedro, não é possível. Eu não posso estar vendo isso. Eu não posso estar vendo. Camarada, aqui não tem pedra, eu passo aqui todo dia, ele não está pisando nas pedras. Calma, gente, sou eu. Jesus é o Senhor? É. Eu também quero andar. Me chama. Aí Jesus disse, vem. Agora ele não obedece. Ele não vai. Viveu? Não. Mas ele obedeceu. Ah, pastor, mas depois ele afundou. Isso aí são outros 500. É porque ele não prosseguiu no sobrenatural. Ele passa por natural. Como pode? E ele olhou o vento. Não, mas a água, o vento... Tá... Não, isso não é normal. O vento assim, aí ele afunda. Obediência. Para viver o sobrenatural além da fé, você tem que ser obediente. Aquilo que Deus mandar fazer, tem que fazer. E muitas vezes nós somos, desculpa o termo, cabeçudos. Somos cabeçudos. Deus está falando. Aí a gente confirma com o outro, aí vai com o outro, e o outro vai com o outro. Aí arranja uma pessoa lá e diz assim, não é bem assim. É assim. A Bíblia diz o que ela diz. Tem gente reinventando a Bíblia, tem gente arranjando, não, mas isso daqui, sabe por que é? Ele quis dizer, às vezes quis dizer mesmo.
Se você, em alguns textos ele quis dizer, mas a Bíblia diz o que ela quis dizer, ela diz. Nós temos que obedecer, irmãos. Nós não vivemos sobrenaturais porque somos desobedientes. Eu viajei esse final de semana, e você quer conhecer pessoas desobedientes? Tem vários lugares, mas tem um lugar. Vai embarcar num avião, no voo. Atenção, senhoras e senhores, nós vamos começar o embarque do voo número tal. Primeiramente, a fila de prioritários. Depois chamaremos a fila tal, a fila tal. Por gentileza, a fila 3 e 4, grupo 3 e 4, nem formem fila, porque eles vão passar para o lugar que você está. Depois nós vamos chamar. Mas é a mesma coisa, assim, venham correndo para cá. Que turma desobediente. Atenção, senhoras e senhores, o avião está muito cheio. Por gentileza, não entrem com mais de uma bagagem no avião. O cara entra com 5. 2 dentro do bolso, uma por dentro da camisa. Ele bota e diz, não, esse é meu chapéu. Eu nunca vi um chapéu tão diferente. Desobediente. Então, o ser humano é desobediente. Por natureza. Graças a Deus que eu pastorei uma igreja obediente. Amém ou não amém? Ai, Jesus, me ajude. Mas sim, somos sim, graças a Deus. Nossa igreja é uma igreja gostosa. Eu não sei se é porque ainda é pequeno, que depois que crescer muito vai ficar desobediente. Eu acho que não. Mas a obediência é primordial. Além da fé, então você não abandona a fé. Tem a fé, é o princípio de tudo, e a obediência. Porque se Deus falar, estenda a mão para lá, eu falo, não, eu quero estender a mão para cá. Você é desobediente. Você não vai viver o sobrenatural. Outra coisa, irmãos, precisamos ser intencionais em buscar o sobrenatural. Nós queremos dizer, eu quero viver o sobrenatural. Deixa eu fazer uma pergunta. Rodrigo Simas, você quer viver o sobrenatural? Você sabe o que é viver o sobrenatural? Já viveu alguma vez? Você quer continuar? Pronto. Então seja intencional. Busque o sobrenatural. Irmão Davi, você quer viver o sobrenatural? Já viveu alguma vez? Eu sei que já que eu te conheço há muitos anos. Conheço. Irmãos, nós temos que ser intencionais. Senão, eu não quero ser um crente medíocre, eu quero ser um crente sobrenatural. E um crente sobrenatural não é um crente que vai a passeios, não é um crente que não vá a lugares, que goste, tire férias, que goste das coisas naturais da vida. Não, um crente sobrenatural é aquele crente que diz assim, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Eu não sou deste mundo. Eu sou de outro mundo. Eu não vivo regido pelas regras que este mundo tenta impor. Eu sou sobrenatural. Eu estou num outro patamar. Não de superioridade, mas de regência. 2 Coríntios 10, 5, na versão NVI, diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é ser sobrenatural. Tudo aquilo que a gente leva cativo a Cristo e destrói todas as coisas, como diz aqui, argumentos e pretensão que se levantam contra o conhecimento de Cristo, é sobrenatural. Nós temos que quebrar essas barreiras. Então, aprenda a dizer que tudo é possível ao que crê e que obedece. Intencionalmente escolho não viver desafios com armas deste mundo. Os desafios não podem ser com armas desse mundo. Se você está enfrentando hoje um desafio numa prova, um concurso, em algum lugar, você diz, Senhor, eu não sei, mas o Senhor vai me capacitar. Senhor, eu estudei, mas eu não estou guardando.
refresca a minha memória, sobrenatural. Mas qualquer pessoa pode usar essas duas técnicas, pastor? Se Deus quiser, pela bondade dele, porque ele é soberano, ele tem, mas não é o normal. O natural, que você vive, o sobrenatural, é que você tenha um relacionamento com Deus. É lógico. Ele acabou de dizer aqui, aquele que tem um relacionamento comigo, que esse crer, eu já expliquei, o crer aqui não é acreditar. Pode procurar lá, que não é esse verbo. É aquele que tem participação de vida comigo. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, automaticamente eu vou ver as coisas pela ótica de Deus. Eu tenho que ver como Ele vê. Não há poder fora da intimidade com Deus. Irmãos, nós estamos hoje encerrando, após a palavra, nós faremos o encerramento do jejum de 21 dias. Alguns irmãos nos procuraram, falaram, deram testemunho, disseram. Alguns não falaram, não precisam falar, eu sei, mas é impossível, se você fez o jejum, leu, estudou, declarou com a sua boca aquilo que você fala ali nas confissões, é impossível você não ter tido um relacionamento com Deus. E se você fez, é porque você foi intencional. O que é ser intencional? Entre muitas definições, eu ter a intenção de. Um irmão, ele está aqui, a gente não gosta de ficar falando os nomes, né? Mas ele me mandou uma mensagem essa semana, e dizendo, pastor, me orienta aqui, eu devo continuar, como é que eu faço o jejum? É toda semana, todo dia? Eu falei, você tem que ter essa intenção no seu coração. E eu expliquei mais ou menos, o que eu falei para ele, eu vou falar para a igreja. Quem acha que você está precisando de ir ao médico, é você. Quem acha que você disse, eu preciso emagrecer, porque está me atrapalhando, é você. E aí você disse assim, eu vou caminhar 3 vezes por semana, é você. Senão eu preciso caminhar todos os dias, é você. É você que precisa decidir isso. Mas uma coisa é certa, quanto mais jejum e oração você tiver com Deus, você está levando uma vida de jejum e oração. E há situações sobrenaturais que só se resolve com jejum e oração. Uma vida de jejum e oração. Porque o jejum nos aproxima de Deus. Jejum não muda Deus. Já que ele está fazendo um jejum, eu falei que não podia, mas eu acho que eu vou fazer. O jejum faz você entender a direção de Deus. E aí você alinha-se com Deus. E se não vem como você quer, você fica igual o filho obediente. Eu quero aquilo ali. Não, minha filha, olha só, não pode, eu vou te dizer por que não pode. Não pode por isso, por isso, por isso. Tá bom. E ele não faz pirraça porque ele entendeu. Agora, nós, às vezes, somos crentes pirracentos. Embora Deus diz, isso não é melhor, não é por aí. Mas você finge que não ouve. Você grita, esperneia. Já viu uma criança fazendo pirraça? Ela não está ouvindo o que você está falando. Para de falar porque ela não está ouvindo nada. E o jejum é quando nós nos apartamos dessas coisas que nos envolvem e que nos fazem ficar surdos. Ontem nós estávamos num aniversáriozinho, aí tinha várias pessoas conversando, criança gritando, som ligado, e a gente estava 1 metro de distância de uma pessoa e quase que a pessoa não escutava a gente falar. Foi isso mesmo, foi ontem, não, foi amanhã, vai amanhã, é verdade. Se desligasse o som, esse cara fica maluco gritando numa altura dessa. Mas algumas vezes eu falei assim, fulano não ouviu, eu levantei e falou, fulano, desculpa, não estava te ouvindo. É assim com Deus, quando os barulhos naturais nos afetam, Deus fala e nós não ouvimos. Mas quando você tem intimidade com Ele, para que nós fizemos esse jejum? Para nos aproximarmos mais de Deus. E por que precisamos mais aproximar de Deus? Porque nos afastamos de Deus todos os dias. Isaías capítulo 59, o profeta diz,
As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não te possam salvar, e nem seus ouvidos surdos para não te ouvir, mas a vossa iniquidade é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quantos estão entendendo isso? Quando o apóstolo Paulo disse assim, enchei-vos do Espírito, por quê? Porque se esvazia. Enchimentos são vários, batismo é um. Você comprou um carro, ele vem com um tanque de gasolina, não vem com vários tanques. Você enche o tanque, você andou, ele esvazia, você vai lá e enche de novo, é um tanque só, é um batismo só do Espírito Santo. E depois você tem que ter vários enchimentos. São várias as formas, várias as necessidades de enchermos. O assunto não é esse, mas a Bíblia diz que nós temos vários enchimentos. O sobrenatural é fruto de quem anda com o Espírito Santo e desperta nele, no Espírito Santo, confiança. Para quê? Para que ele nos use extraordinariamente. Será que eu posso usar o irmão? O Espírito Santo olhando. Será que eu posso usar o irmão? Será que eu posso usar a irmãzinha ali? O Espírito Santo, ele sabe se pode ou não. Eu estou falando isso como se... Né? Não vou usar, porque eu não tenho confiança. Mas que confiança? Confiança do ensoberbecer da pessoa, é uma delas. Do orgulhar-se. Há pessoas que viviam o sobrenatural, conheço muitos, e não vivem mais. Porque se ensoberbeceram, ou se envaideceram, ou se afastaram, ou ficaram mecânicos. Não oravam tanto mais, achavam que estavam no automático, eu oro e acontece, as pessoas são curadas, e não sei o que, eu não preciso orar mais. Mas você precisa ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento não pode acabar até que Jesus volte e nos leve. Aí você não vai precisar de fazer força. Hoje você tem que fazer força para ter um relacionamento. Porque você tem o Espírito que milita contra a carne que milita contra o Espírito. Milita é guerra, guerreia. A carne diz, eu quero isso, o Espírito diz, o certo é isso. E quem vence? Aquele a quem você alimentar mais. Todos entenderam a frase? Aquele em que você der mais importância. Esse vai vencer. Mas vai chegar um dia que você não precisa guerrear contra a carne. Você não precisa fazer força nenhuma. Vamos finalizar. 10 horas ainda, eu vou continuar até umas. O sobrenatural, por fim, tem só um propósito. Qual é? Glorificar a Deus. Se você partiu com fé, se você é obediente, já está aí, ó, obediente está ligado a glorificar a Deus. Obediente, eu vou fazer o que Ele quer, porque Ele é quem vai receber os louros da vitória. A Ele a honra, a glória, a exaltação, a majestade, o louvor, a Ele, tudo. Deus precisa ver em nós que o sobrenatural não nos envaidece, nem nos promove, mas sim glorifica e exalta o nome de Jesus. O sobrenatural feito por pessoas que se envaidecem, eles são nocivos a outras pessoas, escandalizam, ou escandaliza o sobrenatural, escandaliza pessoas. E as pessoas assim, está vendo aquele cara lá, ficava lá, orava, as pessoas se conheciam, tudo mentira. Não era mentira. Como que era mentira? Então você está dizendo que ele faz por si? Não. Certamente em algum momento, ou alguns momentos, ou um bom tempo, Deus fez na vida dele. Mas ele deixou-se desviar do propósito de intimidade com Deus, saiu da intimidade, aí começou a perder bateria, daqui a pouco ele já estava vivendo com a sua luz própria, que depois apaga. Então as pessoas se escandalizam.
E aí começam a dizer, não, isso não existe mais. Aí há uma corrente de teólogos que diz que os milagres cessaram. Eles são chamados cessacionistas, não sensacionalistas, cessacionistas, do verbo cessar, cessacionista. Não, aquilo foi só lá no Novo Testamento. Não sei o que chegou a dizer isso. Não estou dizendo que é porque ouviram escândalo, não. Mas pode acontecer. Já vi muita gente nessa época. De vez em quando vem aquele movimento do avivamento. A igreja, uma igreja que eu fui membro há muitos anos, passou do tradicional para o avivamento. Nós vimos muita coisa boa acontecer, mas vimos muita coisa ruim também acontecer. Porque as coisas ruins acontecem para que você veja que aquilo é ruim e não pode ter aquilo. Durante mais de 30 e tantos anos, eu visitei muitas igrejas aqui fora do Brasil, cantando, pregando, ouvindo, sentando, vendo pregadores, eu pregando, mas em muitos congressos, vendo pregadores. Eu ia só cantar e tinha lá um pregador, e eu olhava, e eu via igrejas, e por algumas vezes eu falei com a minha esposa, o dia que eu for pastor de uma igreja, eu não quero isso aqui na minha igreja, não vou aceitar. O dia que eu for pastor na igreja, poxa, eu gostaria muito que a minha igreja fosse igual a essa. Eu fui recolhendo, fui guardando. Porque a gente vê coisas erradas também. Os seres humanos erram. Mas cabe a você dizer, não quero isso para a minha vida. Milagres e sinais apontam para o poder e a glória de Deus, não para o nosso ego. Quer ver uma igreja poderosa? É quando ela pensa que ela não é poderosa. Quando ela começa a dizer, eu sou poderosa, venham, atenção, vem aqui, surdos vão ouvir, cegos vão enxergar. E se não ouvir e não enxergar? É você quem define isso? Mas Deus tem poder para fazer paralítico andar, morto reviver, claro que tem, já vimos isso aí, enfim, eu já vi muitas vezes, vocês já viram, aqui nessa igreja, várias pessoas foram curadas com doenças incuráveis, nós já vimos, mas isso é para glorificar a Deus. O dia que você de leve puxar, mas acontece que todos oraram, mas quando eu orei, já começou a cair e não viu. Os milagres no Egito para a saída do povo de Deus, em todo o tempo, mostraram o poder e a soberania de Deus. Lembram das 10 pragas? Cada uma tinha um endereço, tinha uma finalidade, tinha o desbancar de um certo, eles tinham muitos deuses. Por isso que Deus falou assim, não, vou endurecer o coração de Faraó, que é para o povo ver quem sou eu. E vocês precisam também, vocês estão 400 e tantos anos lá, já várias gerações que nunca me experimentaram, só ouviram falar. Vocês precisam saber, vocês vão andar comigo. Vocês vão andar comigo 40 anos, embora não seria 40, mas Deus já sabia que seria 40. Vocês precisam saber quem é que está guiando a vocês. A soberania de Deus. Irmãos, nunca deixem de glorificar a Deus. Nunca deixe de glorificar a Deus quando Deus fizer algo sobrenatural. O sobrenatural de Deus, além de nos impactar, também impacta a outros por meio de nós. É possível que alguém te endeuse ou se apegue a você. É endereço errado. Não é a mim. É a Deus. É inevitável que isso possa acontecer. Isso venha acontecer. As pessoas me endeusarem A, ou B, ou C, mulher de oração, homem de oração, que deu, o profeta chegou. Todos nós somos profetas, irmãos. Ou não somos, se não somos, precisamos ser. O profeta é aquele que fala de Deus para as pessoas, segundo a palavra profética. Pedro falou, vocês estão olhando para mim aqui o quê? Eu não sou diferente. Parem de
Porque os caras dizem, que é isso? Esse Pedro é tremendo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós precisamos de ter esse. Não é só falar, não, nada disso, quem sou eu, divino mestre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo realmente dizer, não sou eu. Por que não sou eu? Eu vou fechar com uma palavra que vocês não estão esperando e não ouviram hoje. Não sou eu porque é sobrenatural. Amém ou não amém? Se é sobrenatural, não é você. Se é você, é natural. Amém ou não amém? Eu sonho com uma igreja que caminha no sobrenatural. Que possa dizer, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sonho com uma igreja que intrigas aí fora, mídias, não nos afastarão do poder de Deus, porque nós somos sobrenaturais. Nós vamos agora orar, e logo a seguir nós vamos entregar o nosso jejum. Nós vamos orar para quê? O que você imagina que eu vou orar? Nós vamos orar para dizer, Senhor, faça de mim uma pessoa cada dia mais sobrenatural. Mais, todos os dias, eu quero ser sobrenatural. Obviamente, irmãos, que vocês vão chegar ali para tomar um café comigo, não vem com palavras sobrenaturais que eu não vou entender. Vamos tomar um café. Mas se eu precisar de uma palavra sobrenatural, você vai precisar de me dar. Se você disser assim, irmão, eu estou não sei o que, eu já fiz de tudo, eu não sei o que, aí você tem que falar assim, irmão, irmã, o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. Como? Você está me pedindo demais. Como? Eu não sei. É sobrenatural, está fora do meu alcance. Mas Ele pode. Vamos orar? Vamos. Então ora. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero convidar você a colocar agora a sua vida intencionalmente. Eu não preciso que você concorde, nem estou te pedindo para você concordar com a minha oração. Às vezes a gente assim, concorde com a minha oração, diga amém, mano. Não. Eu quero que seja intencional, dizer assim, eu quero. E ainda que o pastor não ore por mim, eu quero. Eu quero isso. Se o pastor não quiser orar, eu quero assim mesmo, eu vou fazer, eu vou sair, eu vou dar meu jeito, porque eu quero ser intencional. Eu preciso que você saiba o que é isso. Seja intencional. Você é capaz de lembrar de tudo que eu falei? Não precisa, está gravado. Depois, experimente destrinchar essa mensagem. Certamente Deus vai falar com você outras coisas que não falou comigo, porque Ele é um Deus sobrenatural. Ele vai te mostrar coisas que você precisa ouvir. Então nós vamos orar agora, e eu pediria que, se alguém quiser assim, no sentido de consagração, se quiser vir aqui à frente, eu não sei porque as pessoas têm dificuldade de vir à frente, às vezes puxar no laço, meu Deus do céu, né? Mas também não é obrigado a vir à frente, você precisa sentir esse prazer de estar, aqui é altar, o altar, isso tem um simbolismo, irmãos, não que aí, se você estiver orando aí não vai funcionar, não é isso. Quando a gente chama para o altar, você está consagrando, você está indo queimar algum holocausto ali, você está fazendo alguma coisa. As pessoas têm dificuldade às vezes, mas eu quero deixar vocês à vontade.
Então nós vamos orar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, não vem, naturalmente. E nós vamos falar: Senhor, faz de mim um sobrenatural, uma pessoa sobrenatural, uma vida. E isso vai acontecer sobrenaturalmente. E se você vier me perguntar depois: pastor, como é que foi isso? Eu vou dizer: não sei, porque foi sobrenatural. Mas foi pela fé. Então, em nome de Jesus, fiquem à vontade, pode ajoelhar, pode deitar, pode ficar em pé, seja da forma, não precisa ser comandado, seja intencional, Você vai começar a experimentar, sabe o quê? Você vai suportar ameaças que você não suportava. Você vai suportar perseguições que você não suportava, só de uma forma sobrenatural que você consegue. Você vai começar a ter saídas para pequenas coisas que você nem imaginava que um dia você ia ter saída. Isso tudo vai ser sobrenatural. Você vai começar a lembrar de coisas que você tinha esquecido. Sobrenatural. Crê nisso? Então nós vamos orar. Vamos orar. E de uma forma sobrenatural, seu jugo será despedaçado. De uma forma sobrenatural, as tuas perseguições cairão. De uma forma sobrenatural, as suas enfermidades te deixarão. De uma forma sobrenatural, o desânimo deixará a sua vida. De uma forma sobrenatural, você estará mais próxima de Deus e daqui a pouco falando em línguas espirituais, desejando fazer jejum e oração, desejando falar desse Jesus para outros, coisas que você não tinha vontade. Você vai fazer de uma forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, um povo que o Senhor escolheu, um povo que o Senhor conhece sem nós precisarmos sequer mencionar qualquer coisa, porque são o teu povo e além disso o Senhor é Deus Todo-Poderoso, soberano, onisciente, sabe todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse povo na concha da tua mão direita. Senhor, tem alguns aqui que devem estar pensando: como eu posso resolver essa situação na minha casa? Você não tem que perguntar como. Você vai dizer: Senhor, eu quero e creio. E de uma forma sobrenatural, a sua casa será transformada. Pai, em nome de Jesus, há pessoas perguntando: como eu saio dessa dívida? Como eu saio dessa perseguição, dessa situação que eu me meti? Como eu saio disso ou daquilo? Como eu consigo vencer? Como eu consigo ser mais íntimo contigo? Tem que ser de uma forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que cada um desses receba uma porção sobrenatural do teu poder. E que eles sejam anulados na sua vida natural, que tenta perseguir a sobrenatural pela fé. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo sobre essas pessoas que estão com tanta boa fé, tanta vontade, vieram ao teu altar. Eu profetizo sobre elas uma vida sobrenatural vitoriosa, sobrenaturalmente vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu dizer para vocês, irmãos que estavam aqui, alguns, Deus falou, estão perguntando: como é que eu saio disso? Né? Tem coisas que eu...